Oi, esse é o TechCast, o podcast da Techers. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pelo YouTube, Spotify e outras redes sociais. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram e também no nosso LinkedIn, onde publicamos todos os nossos projetos e as nossas vagas. Para começar, temos um costume aqui de nos autodescrever para darmos oportunidade àquelas pessoas que não conseguem nos ver, que têm a visão limitada, de poder nos imaginar e enxergar a gente aí com a força do pensamento e da criatividade. Então, antes de apresentar o nosso ilustre convidado, eu vou me autodescrever e em seguida pedir para que ele se autodescreva também. Bom, eu sou Rafael Carriço, sócio responsável pelas posições de tecnologia aqui da Techers e também sócio do Estúdio Picles. Hoje eu estou com uma calça creme, um tênis branco, uma camisa azul, um relógio no punho esquerdo. Estou de óculos porque estou ficando cada vez mais cego ou limitado visualmente, com cabelo escasso, uma barba por fazer. Estamos aqui no nosso estúdio hoje com 2 poltronas, uma televisão muito grande com o nosso logo em laranja ao fundo e um cenário muito bonito. Vou pedir para o nosso ilustre convidado se autodescrever e logo em seguida nós apresentamos ele e começamos o nosso bate-papo. Vamos lá, Will. Rafa, vamos lá, me ajuda aí se eu esqueci alguma coisa, hein? Fica à vontade. Estou usando um sapato social com uma meia azul, uma calça cinza, uma calça cinza um pouco mais escuro, grafite, uma camisa cinza talvez meio esverdeada aqui, um terno azul, um relógio no pulso esquerdo e cabelo penteadinho pro lado, uma barba por fazer também, e eu acho que é isso. Não tô de óculos, ainda tô enxergando bem. Perfeitamente. Eu gosto de dizer para você que não consegue, infelizmente, nos ver, me imagine como um colírio da Capricho, tá bom? Um Cauã Raymond, um Rodrigo Hilbert, algum ator famoso aí de Hollywood. Muito bom. Mas brincadeiras à parte, nosso convidado hoje é alguém muito especial, tive a oportunidade de conhecê-lo dentro de um ecossistema de coworking, WeWork. É um cara que tem uma veia empreendedora muito grande, que tem uma visão comercial de vendas muito bacana. Eu quero entender um pouco da trajetória de carreira dele, mas com vocês, nosso convidado de hoje, Will Reis, ou Willander, mais conhecido como Will. Bem-vindo, Will. Muito obrigado, Rafa. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Esse lugar é muito bonito, maravilhoso aqui. Valorizo muito o nosso contato, a amizade que nós acabamos desenvolvendo ali dentro daquele ecossistema e saber que as coisas andaram, né? E hoje nós estamos aqui novamente nos revendo num excelente podcast para falar de um tema que eu gosto demais, que é o empreendedorismo. Boa, Will, boa. Cara, obrigado pela tua presença e pelo teu tempo. Nós temos o costume de trazer executivos de mercado aqui para falar sobre carreira, para falar um pouco sobre trilha de carreira, etc. Mas eu gosto sempre de trazer também empreendedores, empresários, executivos, para a gente aprender um pouco mais aí sobre o que é empreender no Brasil, né? Um país que tem tanta complexidade fiscal, complexidade processual, de pessoas, de negócios. E quero entender e aprender com você hoje, dar a oportunidade para a nossa audiência, aprender um pouco contigo, entender um pouco dos projetos que você está envolvido, Will. Como é que você começou a tua carreira, cara? Conta pra gente, assim, qual que é a tua formação, por onde você começou, conta pra gente lá dos primórdios até hoje, né? Depois você conta pra gente um pouco dos empreendimentos que você está envolvido. Legal. Então, vou começar desde os tempos mais primórdios. Eu comecei adolescente a trabalhar. Então, eu ainda estava no colégio e eu já queria uma independência financeira e eu comecei pintando casas. Tem um portfólio de casas aqui em São Paulo que eu já pintei. Aprendi com meu pai. Meu pai trabalha na área de construção civil. E ali ele foi já me passando uns clientes, dali eu consegui já pagar meus primeiros meses de universidade. E aí eu entrei, né, me formei no colegial técnico em processamento de dados. Opa! Então, ali eu já comecei a ver Somos um pouco de dois, tecnologia. Foi Programou muito em legal. Clipper, Delphi. Clipper, C Sharp. Tamo na mesma onda aí.
E ali eu tive um pouco de visão do que eu queria, também peguei um pouco de design digital e aí acabei indo para um curso na universidade de design digital. Então, eu acabei minha primeira formação é bacharelado em design digital, com ênfase em marketing. E dali, quando eu entrei na universidade, eu consegui um primeiro estágio. O estágio era numa publicadora de conteúdo. Então, o que nós fazíamos? Nós extraíamos os conteúdos das revistas impressas em PDF e a gente começou a colocar isso nos portais. Então, nós criávamos esses conteúdos nos portais. Então, foi muito legal essa primeira experiência. Eu saí, né, da mão na massa ali da pintura e ir para algo 100% digital, que eu já gostava, né? Foi meu primeiro contato. Dali, eu fui para indústrias, pegar marketing 360. Então, fazia de tudo um pouquinho em marketing, era estagiário, né? Então, desde o evento, o endomarketing, o marketing publicitário. Então, eu aprendi de tudo um pouco nessa fase de indústrias que eu passei sempre por grandes indústrias aqui no Brasil, em segmentos específicos como iluminação ou mesmo geração de energia, até que eu caí numa grande varejista e eu comecei a ficar um pouco mais nichado, a olhar um pouco para o marketing de performance. E essa grande varejista, naquele momento, ela estava sendo a maior compradora de mídias da América Latina e era uma varejista startup, digamos assim, começou tudo no Mercado Livre e aí, de repente, boom, virou a Netshoes, né? E eu passei por esse momento e ali eu já fui um pouco mais nichado, entendendo um pouco mais de marketing digital, trabalhando com mídias digitais, com CRM, com softwares mais complexos, e construindo e aprendendo uma visão ali de como vender mais. O que eu posso fazer, que gatilhos que eu tenho. E uma venda que até então era meio desafiadora no Brasil, porque como é que eu vendo pela internet, né? Eu ia te perguntar isso agora, porque literalmente foi o primórdio do marketing digital ali, né? Foi. Talvez vocês tiveram que aprender junto com o começo de tudo, né? Foi, Muita exatamente. tentativa e erro, né? Foram várias tentativas e erros, foram vários MVPs rodados ali. Então, imagina que na época nós fomos os primeiros a trazer o Salesforce Cloud Marketing para o Brasil, primeiro cliente do Brasil. Então, a Salesforce estava testando um produto e nós estávamos testando uma metodologia, né? Como trabalhar tudo isso. E ali começamos a desenvolver grandes técnicas de personalização, como o carrinho abandonado, ações de gatilhos automáticos, né? Desenvolvemos ali algumas visões. O time, inclusive, era dividido entre... É interessante porque eu trouxe esse método para a vida, né? Então, sempre o time era dividido em Rambo e Sniper. E o que significa Rambo e Sniper? Rambo atira para todo lado, ou seja, mídia de massa, metralhadora, o que acertar, caiu na rede é peixe, então eu trago e faço uma conversão aqui. E o sniper é aquele cliente onde eu vou falar o conteúdo certo, no momento certo, vou ofertar o produto correto e, obviamente, forma em gatilhos automatizados, onde a minha taxa de conversão é extremamente maior. Então, ali eu comecei a entender um pouco mais de técnicas, de estratégias, né, refinadas, né, para que nós pudéssemos levar performance de vendas. E daí eu fui passando por outros varejos, desenvolvi uma bela de uma carreira ali, aprendi muita coisa em muito pouco tempo, é muito o modelo de startup, apesar da empresa, na época, já ter mais de 2.000 colaboradores, ainda era uma startup em pleno crescimento. Recebendo investimento de fundos, trazendo novas tecnologias, fazendo testes, tinha um campo de teste muito aberto, então isso foi muito legal. E dali eu fui para um outro grande varejista, mas queria testar algo diferente, que era um varejista europeu, né? A Privalha. Então, Privalha, para quem não conhece, é uma outlet digital, né? Então, inclusive, a VP de RH vem aqui semana que vem. Olha que legal. Pridib, te esperamos aqui. Muito bom, muito bom. Uma baita de uma empresa,
um conceito um tanto quanto diferente, né? Inclusive, desde o modelo de compra até o de venda ali, nós estávamos falando de modelos super diferenciados e com culturas muito diferentes, né? Apesar da Netshoes, na época, ser uma empresa brasileira, já estava sendo tropicalizada, mas indo para México, indo para Argentina, peguei toda essa transição também. Ainda assim, quando pegamos uma empresa da Europa, trazemos aqui para o Brasil, tem toda uma tropicalização extrema, como trabalhar com o público brasileiro, a comunicação que funciona com o público brasileiro, o posicionamento de marca que funciona com o público brasileiro e os modelos de ferramenta que funcionam muito bem aqui no Brasil. Então, houve uma grande adaptação que eu peguei da Privalha vindo para o Brasil e também que eu tive que fazer na minha carreira, né? Como lidar com uma empresa com uma cultura europeia. Trabalhar com europeus, não só fora do Brasil, mas os europeus também comandavam o negócio aqui. Então, dali eu tive um primeiro contato mais forte com um negócio europeu e eu senti uma grande diferença. Mas também foi muito legal, onde eu consegui levar grandes ações que já fazíamos ali, né, na Netshoes para um negócio como a Privalha. E dali eu passei, eu mudei um pouco o segmento, fui para o segmento de banco varejo, né? Então eu fui ali para o PagSeguro, que ainda não era um banco, né? Era o PagSeguro, era um meio de pagamento. E ali nós... Que não deixa de ser uma plataforma digital? Também, Né? total, minha veia, tá na veia. E aí ali foi muito legal, porque ali já era um outro conceito. Então, eu trouxe um pouco desse conhecimento de estratégias digitais, de como digitalizar, mas ali o público era diferente, o produto era bem diferente, e ali nós desenvolvemos um modelo de pirâmide, né, onde eu tinha aqui uma primeira parte da área comercial que atuava indo para o cliente, então essa era a nossa visão de cliente, um meio da pirâmide aqui, onde nós construímos e desenvolvemos o que a gente chamava de gerente virtual, então eu conseguia atender em escala, mas de forma virtual, né, então nós tínhamos agentes ali que faziam toda essa parte de vendas e cuidados do pós-vendas ali com a carteira digital. E aí eu tinha escala, né, já conseguia ter muito mais escala do que o topo da pirâmide. E eu tinha aqui a base, o baseline aqui da pirâmide, que é a cauda longa, onde nós conseguimos atender aí diversos clientes com os canais digitais, né, com ferramentas digitais, com estratégias, com réguas, né, de comunicação ali, onde eu vou atuando, vou prospectando, e não só prospectando, mas vou trazendo o cliente, convertendo e atuando no pós-venda também com canais digitais. E aí também foi, de novo, uma mudança de mindset, porque eu vinha do varejo, vender produtos, né, depois fui vender meio de pagamento, fui vender SaaS, basicamente, né, então, e maquininha também. Então, uma baita da empresa, ali eu tive o contato com... A Netshoes tinha essa veia digital, mas ela mais consumia produtos prontos. Ali eu estava num produto digital. Então, eu consegui respirar algo muito forte de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de software. Comecei a entender o que era uma squad, como se comportava a squad. Na época, salvo engano, tínhamos 80 times de desenvolvimento. Uau. Um negócio absurdo, assim, absurdo mesmo. E as teorias eu comecei a ver na prática, né? O que é um stand-up meeting? Né? O pessoal, de fato, fazendo a reunião em pé de 15 minutos, batendo o dia ali, a daily, muito bacana. Os conceitos eu vi isso na prática. O que eu via na teoria ali, eu consegui ver na prática. Isso me trouxe um arcabouço de conhecimentos. Eu desenvolvi projetos ali da área também com o time de desenvolvimento de tecnologia, que foi muito bom. E dali, cara, eu desenvolvi, tive o prazer e a oportunidade de desenvolver esses projetos e acabei migrando ali de novo para o varejo, né? Tinha uma grande oportunidade no Carrefour.com e ali o Carrefour, na época, tinha passado por um momento de renovação de time, né? Então tinha uma diretoria, acabou saindo, trocou bastante gente e eu cheguei nesse momento de movimentos internos, e aí eu peguei um time ali meio que para construir do zero. Então foi legal, porque eu estava vindo nessa tendência de construir coisas e ajudei a construir um time, que é um time também de performance de vendas, de CRM, de inteligência digital. O nome do time era Inteligência Digital.
Baita aprendizado. Aí voltei para uma europeia, francesa, foi muito legal também, nova cultura, novo modelo, o maior varejista do Brasil, né? Então tive a oportunidade de construir uma área muito relevante ali e nós desenvolvemos desde ferramenta, trazer tecnologias novas. Tive a oportunidade de trazer também uma ferramenta para o Brasil, né? Eu peguei essa transição, então a SAP tinha o SAP Cloud Marketing e o primeiro cliente deles foi o Carrefour Brasil. Então passei de novo pela mesma experiência ali de trazer uma ferramenta e ajudar na concepção dessa ferramenta, nos testes e validações ali dessa ferramenta aqui no Brasil. E aí eu fui seguindo minha carreira, passando por performance digital de vendas, trabalhando com canais digitais, trabalhando meios de embarcar clientes numa base e embarcar leads numa base e transformar esses leads em clientes e transformar esses clientes em vendas recorrentes, mesmo que essa venda recorrente seja num varejo de magazine, por exemplo. Então, desenvolvemos um trabalho de estudo, inteligência de mercado muito forte, desenhar modelos de recompra, fazer estudos de clientes que estavam inativos, por segmento, como é que eu trago aquele cliente de volta, construir ações assim, construímos muitas parcerias e trouxemos um universo de parceiros ali também para dentro do Carrefour. Então conseguimos desenvolver ali uma área muito bacana, muito performática, que entregou resultados ali que a companhia ainda não tinha experimentado, então foi um baita de um projeto ali também, Rafa. E depois do Carrefour, minha última experiência no Mercado formal. No mercado formal, CLT, eu fui para um grande banco, um dos maiores bancos aqui, o terceiro maior banco aqui da América Latina, desenvolver uma startup que eles tinham recém-comprado. E o objetivo ali era, de fato, levar esse conceito do digital, né? Um banco um pouco mais antigo, e aí trouxeram, né, alguns profissionais que tinham esse ar digital do mercado para ajudar a construir, de fato, uma área performática ali de vendas, de pós-vendas, de CRM, né, de relacionamento com o cliente também. Então, foi uma área que nós começamos a construir ali, e aí eu me deparei com um grande desafio, assim, que eu ainda não tinha deparado. A cultura, meu amigo. E aí, quando a gente fala de RH, a gente fala de cultura também, né? Opa! E aí eu caí numa cultura que não fazia sentido para mim. Então, apesar de ter construído boa parte desse projeto ali nessa instituição, eu não me sentia parte desse negócio, eu não me sentia parte dessa cultura. Tanto que eu tenho uma palestra que saiu dessa experiência, se chama Gestão do Medo, né? E era uma cultura que eu chamo de cultura devastadora mesmo. Então, tem que ter sangue frio? Tem. Eu vim de varejo já nos ajuda a construir isso dentro casca, de nós. Né? Dá uma casca, mas não é essa casca que eu quero viver, né? Então, dali vem um clique de preciso fazer algo e agora eu quero fazer algo por mim. Eu quero empreender, né? Foi aí que o Will fez uma nova transição de carreira, né? Então, a transição do CLT para a transição do CNPJ aqui, de construir algo, né, do zero. E, então, já contando um pouco da minha carreira, encerrando essa primeira etapa aqui, um pouco da minha carreira ali formal, como você mesmo disse, ela se encerra nessa instituição aí. E, cara, assim, antes da gente chegar na fase empreendedor, né, assim, é muito bacana, não conhecia essa sua história, mas filosoficamente analisando, né, pô, você começa com uma referência muito forte do teu pai trabalhando com construção, né, e você repetiu a palavra construção aqui muitas vezes, né? Nossa, uau! E provavelmente vai repetir ainda mais, porque eu gosto de dizer que no DNA do empreendedor, cara, você tem que gostar de construir, você tem que gostar de resolver problema, você tem que gostar de pensar fora da caixa, você tem que estar acostumado com não, com muito não,
E é muito legal porque te conhecendo hoje, assim, você é um cara de performance, de inteligência de mercado, você traz esse DNA de construção e performance lá do começo, desde quando você pintava a casa, né? E aí queria trazer para a gente entrar nessa segunda fase da tua vida, né? O que te provocou, né, mentalmente ou emocionalmente, para você tomar essa decisão e falar assim, cara, chega, não quero mais ser CLT, quero poder agora construir, e assim, você pode empreender trabalhando em uma multinacional, né, o que a gente chama de intraempreendedorismo. Mas quem faz isso, em algum momento da carreira, vai querer empreender, né? O que te provocou, o que te despertou esse gatilho? Você falou, chega, agora preciso ser CNPJ, não ser mais CPF, né? Cara, excelente pergunta, excelente provocação, Rafa. Eu acho que é exatamente a palavrinha mágica que você falou agora, a construção. Eu adoro construir, eu adoro desenvolver coisas, né? E eu gosto de planejar, construir estratégia e colocar na mão de alguém para rodar. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Então, quando eu comecei a me provocar com esse pensamento, eu já tinha uma chama aqui dentro, há anos, inclusive, de construir o meu próprio negócio, de desenvolver da forma que eu mais acredito, pegar esse arcabouço de conhecimento que eu vim coletando, né, ao longo da minha carreira e colocar isso na prática. Óbvio que eu sabia que teriam grandes desafios, porque é uma coisa você trabalhar numa empresa de 10 mil colaboradores, 50 mil colaboradores e sair para a tua empresa, né, do zero ali. Eu sabia que eu teria esse desafio pela frente, não sabia como conduzir, mas bora, vamos testar, vamos ver como é que funciona, né? Então, essa foi um dos meus cliques, dos meus gatilhos, quero ter um pouco mais de independência, quero transformar vidas, e aí isso vem na minha carreira muito à tona, a questão de transformação de vidas. Então, eu quero transformar vidas e eu quero dar oportunidades para, de repente, pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Então, isso foi uma das coisas que vieram me provocando, vieram falando dentro de mim mesmo, que foi esse start aí para começar o meu ciclo do empreendedorismo. Parece bonito para quem olha de fora, né? Mas não é fácil, né, cara? A gente precisa ter muito estômago para lidar com isso. E outro ponto que você trouxe também, eu já trouxe outros convidados aqui que a gente debateu, discutiu sobre isso, que hoje eu aprendo muito sobre isso, queria ver tua visão, né? Que é faça o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. Porque eu vejo empreendedor que às vezes o cara centraliza tudo nele. O cara quer fazer o financeiro, o cara quer fazer o comercial, a operação, a logística, a contratação, a demissão, e aí, cara, quem faz tudo não faz nada. A gente aprendeu aqui na Techers, né, e no estúdio também, que, cara, faz aquilo que você gosta e que você é bom. Então, assim, pô, eu gosto disso, eu gosto de construir, tirar o vagão do lugar, né, deixar ele em movimento, e aí, cara, outras pessoas tocam, o maquinista pilota melhor do que eu, né, o cara que repõe ali a carga, repõe a carga melhor do que eu, o cara que desenhou o trem, desenha o trem melhor do que eu, mas ninguém teve a ideia como eu tive, né. Você chegou a passar por isso também, cara? Aquela síndrome do eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Chegou a acontecer com vocês também? Eu acho que essas grandes corporações provocam isso em nós, né? Esse negócio de centralizar, de querer puxar para si, de querer ter o maior time. Eu passei por isso, eu vi muita gente, não, é o jogo do puxa-tapete. Acontece em grandes corporações, eu vi isso o tempo todo. E isso, obviamente, me serviu de grandes aprendizados, né? E quando a gente passa para o desafio de desenvolver um negócio, obviamente, no começo, né, é importante que você faça de tudo, até para você entender como funciona o negócio, e talvez você não tenha a verba, o budget, para você começar contratando um grande time de especialistas. Então, talvez você vai trabalhar muito bem naquilo que você é especialista,
mas é importante que você aprenda outras coisas em volta. Quando o tempo vai passando e você vai desenvolvendo o seu negócio, o caixa começa a melhorar, essa é a hora de você falar, pô, agora não tem que ficar só comigo. Deixa eu dividir essa tarefa com uma nova pessoa, e aí você vai trazendo pessoas para você não ser mais aquele satélite ali de tudo passa por você. Até porque uma empresa aonde tudo tem que passar por uma pessoa só é uma empresa travada, né? Se tudo passa pelo CEO, qualquer decisão, mas a empresa é muito pequena. Cara, nem sempre. Eu trabalhei, fui inclusive sócio de uma empresa que, cara, tudo tinha que passar pelo CEO. E eu via o quanto é travado esse processo, quanto coisas ficam paradas na agenda de uma pessoa que precisa passar por ela ali. Então, se você tem um negócio pequeno, né, saiba que essa é uma grande trava para os negócios pequenos. Talvez você não tenha confiança nas pessoas, mas, cara, se você não tem confiança em quem está trabalhando com você, não é essa pessoa para estar com você, né? Ou você contrata e confia e deixa e faz a gestão, obviamente tem que fazer a gestão, ou você troca essa figurinha aí no teu baralho. E aí, consequentemente, o que eu vejo é que as empresas não conseguem escalar, não é? Não conseguem ganhar escala, literalmente, no negócio, né? Will, vamos falar dos empreendimentos, porque eu tenho algumas perguntas aí para a nossa audiência aí anotar, papel e caneta na mão. Mas hoje, como é que são os seus empreendimentos, né? Vamos falar hoje agora do Will CNPJ, empreendedor. Você saiu de um grande banco, né? Saiu lá de um grande varejo e resolveu empreender. E aí, como é que foi o start dessa jornada, cara? Por onde você começou? Você falou, pô, cara, tem uma ideia, eu vou me associar a alguém. Conta pra gente como é que começou a história do empreendedor. Foi muito interessante, cara. Eu tive que dar 2 passos, né? Então, eu gostaria de começar a empreender. Eu tinha um amigo que tinha recentemente vendido parte dele de uma empresa. Ele foi sócio de uma empresa de muito sucesso. Essa empresa foi vendida para um grupo europeu e ele queria continuar empreendendo. Ele saiu da sociedade, né, e queria continuar empreendendo. E é um amigo de colégio. Lembra que eu falei lá, processamento de dados? Uhum. Ele seguiu a área de tecnologia. E ele entendeu minha nova fase, que eu estava fazendo um movimento, e falou, vamos criar algo? Vamos. E ao mesmo tempo que eu queria criar algo, eu também preciso ter um respaldo financeiro. Então, eu fui empreender numa consultoria. Então, eu virei um consultor também. E, cara, isso aqui é uma dica muito legal para quem tá... Para você que tem aquela chama ardendo aqui, aquela vontade de empreender, mas de repente tem um medo, né? Pô, e a minha parte financeira, ou e tudo que eu já construí, eu vou começar do zero. Tudo tem um primeiro passo, né? Então, tomar decisões pode ser algo muito desafiador, a decisão de repente, dar um passo para trás para empreender, mas entenda, não é um passo para trás. Se você quer empreender, na verdade, isso é um passo para frente, né? É um novo passo que você vai dar. E eu fiquei com muito receio. Então, fui virar consultor de uma grande consultoria e ali eu encontrei um caminho onde eu tinha controle sobre a minha agenda, né, onde em todos esses lugares que eu trabalhei eu não tinha muito controle, a minha agenda pertencia à empresa, agora a minha agenda pertence a mim. Então eu vou construir a minha agenda e essa agenda vai ter alocações aonde eu vou construir também a minha empresa. E aí eu fui ser consultor. E cara, nesse clique, nesse start, eu fiquei com muito medo, confesso. Vou confessar uma coisa para vocês, fiquei com muito medo. Porque agora eu saio de algo muito estruturado, que eram essas empresas que me proporcionavam uma estrutura financeira, convênio e um monte de outras coisas, e agora eu vou para zero estrutura. E eu, por ter passado por empresas tão grandes, a minha formação profissional, minha base profissional ter sido por empresas tão grandes, eu aprendi a comprar. E isso aqui é uma coisa que me deu esse gatilho de medo. Porque como que eu fazia? Como que eu aprendi a fazer? Ah, você quer virar meu fornecedor aqui? Tá bom. Ah, você entrega a solução X que vai me ajudar a colocar X aqui de aumentar 2% minha taxa de conversão. Rafa, legal, você vai fazer isso? Tá bom. Você topa assinar aqui? Eu pressionava.
os vendedores, né, das empresas. E essa pressão é porque eu ia assinar o cheque de comprar, mas meu nome ia estar ali também, porque se desse errado a sua solução, eu ia ser responsável por isso. Então eu trazia essa responsabilidade junto com o fornecedor. Você dividia com o fornecedor Exatamente. a responsabilidade. E foi assim que eu que aprendi. É uma baita estratégia de venda, inclusive. E eu aprendi, né, a contratar fornecedores nessa pressão. Só que eu sempre estava do lado que tinha o cheque e a caneta. Eu nunca estive do outro lado que ia receber o cheque e a caneta. E eu achava que todo mundo tinha esse mindset de, não, e agora, né? Eu vou sentar do outro lado, alguém vai comprar de mim, alguém vai me pressionar, eu vou ter que entregar um resultado. Como que eu vou fazer? E eu estava num meio de transição eu estava pisando no escuro, em algo que eu nunca tinha pisado na minha vida, algo muito... eu não tinha visão, eu só queria estar ali, porque tinha certeza que eu queria dar esse passo. E aí, foi legal que eu fazia terapia na época, eu falei com a minha psicóloga, ela falou, cara, olha teus passos, olha por onde você passou, olha tuas pegadas. Porque eu ia ser consultor e eu ia conduzir uma área de marketing de uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, de um CMO que tinha a minha idade de experiência em marketing. E aí, como que eu, tão jovem, ia orientar alguém que já tinha a minha idade de experiência em marketing? Isso me deixou muito inseguro. Então, esse foi o clique. Mas eu passei por muita coisa que esse cara talvez não tenha passado. E se ele está contratando é porque, de repente, ele precisa de ouvir algo novo. E aí, eu sempre me preparei muito bem para tudo que eu ia fazer. Então, eu cheguei, na primeira reunião que eu cheguei tão preparado, e tinham outros consultores de outras áreas, e eu percebi que eu era o único preparado. Em um projeto que já estava rodando, eu era o único que estava tão preparado assim. Eu já tinha feito uma pré-análise do site, entendido ali pontos de melhoria, coisas que, de repente, eu tinha que estar fazendo ali no meio da consultoria. Mas, como eu não sabia, eu entreguei ali, cara, o que eu enxerguei de oportunidade. E ali, aquele cliente, ele já falou, pô, cara, adorei, você é o consultor mais experiente que passou aqui. Eu falei, não falei nada, na verdade, né? Eu pensei, o mais experiente, eu sou o único sem experiência que passou aqui. Então, isso quebrou um paradigma na minha cabeça ali de ser o que entrega a solução, né? Que é uma das coisas que eu tinha. E isso me preparou para empreender do outro lado aqui. E aí eu comecei, em paralelo, a Guilu. E olha que interessante esse projeto, por que eu falei sobre pessoas e dar oportunidades anteriormente. O nosso objetivo com a Guilu era desenvolver uma software house, né? E aí um dos cliques também foi, eu sou um cara cheio de ideias, sou bom de colocar avião no ar, né? Como falamos aqui agora. E eu tinha um monte de ideias na gaveta. Falei, pô, agora eu vou colocar esses softwares para rodar. Mal eu imaginava que tinha um monte de cliente para atender, isso aí não ia ter tempo, nem dinheiro para fazer isso. Tempo é um ativo valiosíssimo, né? Exatamente, cara. E aí, nós iniciamos a Guilu de uma forma um pouco diferente. Nós decidimos que íamos sair do eixo Faria Lima Paulista. Naquela época, antes da pandemia, 2019, o home office era uma coisa que pouco se falava, inclusive, né? Isso veio à tona depois da pandemia. E nós queríamos levar a empresa e gerar qualidade de vida para outras pessoas. E olha que interessante o nosso ponto de vista. Então, nós saímos do eixo Faria Lima Paulista, onde polo econômico do Brasil, tínhamos essa oportunidade e nós declinamos isso, e nós resolvemos desenvolver esse negócio na periferia. Então, nós fomos para o Capão Redondo. Capão Redondo é um dos maiores bairros de São Paulo. Extremo Sul, né? É extremo sul de São Paulo. Havíamos feito um estudo na época e as pessoas demoravam cerca de 2 horas a 2 horas e meia para ir e 2 horas a 2 horas e meia para voltar. Isso são 25 horas por semana, 100 horas por mês, 1.200 horas por ano. Uau, nossa. Dentro de um transporte público. Quando você para fazer essa conta, preocupa, né? Preocupa. Acende um alerta, né? Preocupa. E a indagação que vem por que as empresas não estão espalhadas nos lugares? Por que tem que ser um polo de fato? E imagine que
Faria Lima Paulista. Todo mundo vem de todos os lugares de São Paulo para o mesmo lugar. É claro que tem trânsito. É claro que gera trânsito. Está todo mundo concentrado indo para o mesmo lugar. Então, nós queríamos fazer algo diferente. Então, desenvolver um polo diferenciado em um bairro de periferia. Capão Redondo, ele tem a maior densidade demográfica do mundo. Pessoas por metro quadrado. Caraca. É um baita de um dado. E vamos levar para lá. Então, queríamos fazer diferença na vida dessas pessoas, nas famílias dessas pessoas e, com certeza, levar uma cultura local de tecnologia e levar oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico para o bairro. Então, foi muito interessante e aí nós abrimos o primeiro polo de tecnologia do Capão Redondo. E uma das nossas primeiras missões ali é plantar essa mesma sementinha em outras empresas. E nós trouxemos. Então, trouxemos mais 3 empresas para dentro de casa. Desenvolvemos ali um escritório do nosso jeito, nada bonito, nada elegante, né? Foi do jeito que dava para ser, com a verba que nós tínhamos, mas nós desenvolvemos outras empresas ali. E como que nós construímos a Guilu? A Guilu, ela fez parceria com as universidades locais. Nós trouxemos alunos, nós formamos esses alunos totalmente de graça, demos os conhecimentos e nós construímos uma empresa júnior. E foi muito legal porque todos os sócios vinham de empresas muito grandes, então nós trouxemos clientes legais. Então eu brinco que nós começamos do último degrau e fomos equalizando esse negócio, mas com projetos mais simples, porque tínhamos ali pessoas que estavam aprendendo nesse momento. Então além disso, nós formávamos, construíamos esses projetos, validávamos esses projetos. O modelo de negócio foi validado, foi muito bacana. As outras empresas que vieram também foram validadas. Para resumir essa história toda, porque ela vai longe, todas as empresas dali se desenvolveram tanto, que elas, o lugar não comportou mais. Então tiveram que alugar. Teve uma empresa que teve que alugar uma laje inteira de um prédio, já tem mais de 100 colaboradores, isso em menos de um ano, tá? Uma das maiores, hoje eles já são uma das maiores implementadoras aí, de Salesforce no Brasil. Cara, e cultura da periferia, colaboradores da periferia, modelo da periferia. Uma das coisas também, Rafa, que virou uma palestra, que eu nunca imaginei que eu iria falar para grandes empresas, inclusive sobre modelo de recrutamento e seleção, que eu desenvolvi. O que acontece? Eu fui fazer, na minha época de estágio, que eu estava buscando estágio, eu fui fazer uma entrevista numa grande empresa, na área de alimentos aqui no Brasil. Eu nunca... Quero abrir um parênteses e contar um detalhe aqui que eu esqueci. Eu sou do Capão Redondo. Né? Eu venho do Capão Redondo. Que legal. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada no teu perfil e eu vi uma curiosidade que me chamou muita atenção, que se não der tempo de a gente falar nesse episódio, eu quero que você volte, se você puder, óbvio, para a gente falar com calma, que é um trabalho social que você faz como músico, né, numa instituição que atende crianças com câncer. Com câncer, isso. Né, cara, que eu achei fantástico. Eu sou músico também, adoro. Que enfim, legal, que legal. Não sabia que você tocava saxofone. E eu acho que é uma pauta que a gente precisa falar com mais calma aqui também, que é muito importante. Uma baita pauta. E eu venho do Capão Redondo e eu venho de uma família não tão estruturada e uma família que já, inclusive, tentou empreender e teve frustrações com isso. Eu tive que quebrar vários paradigmas na minha cabeça para chegar até aqui. E eu fui fazer a entrevista. A minha mãe, ela teve uma grande sacada. Ela me colocou para fazer inglês desde adolescente. Então, quando eu tinha meus 18, eu já falava bem inglês. Só que todos os meus amigos ali do Capão Redondo, ninguém falava. E aí, aquela era a minha bolha. Então, eu falei, vou chegar lá na entrevista nessa empresa e eu vou, cara, tô um passo à frente de todo mundo, já falo inglês, né? Uma empresa de fora do Brasil, uma multinacional e tal. Legal, fui passando os processos, fui avançando, fiquei feliz. Chegou no dia da entrevista em grupo, né? Nem sei se tem mais isso, entrevista em grupo, mas antes tinha entrevista em grupo. Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, isso. E aí eu cheguei ali para conhecer os meus oponentes, né? Os meus concorrentes, na verdade, naquele processo de estágio.
E eu percebi que só eu falava só inglês. Só eu era da periferia, só eu estudava numa faculdade mediana. E mesmo assim eu não desisti. Eu segui e passei ali. E aí quando eu passei, naquela etapa, eu segui para a final e na final eu reprovei e eu fiquei pensando, cara, talvez a pessoa que passou, todos já tinham morado fora do Brasil, assim, tipo, eu era o único que não, mal tinha saído de São Paulo, inclusive. Eu falei, talvez, se eu passasse nessa entrevista, era bem possível que eu mudasse talvez a estrutura da minha família e ajudasse, conseguisse contribuir muito mais. E essa pessoa, é bem provável que se ela não der certo, ou numa primeira dor de barriga que acontecer, provavelmente ela vai trabalhar com o pai, ou o pai vai indicar ela para trabalhar com um amigo dele, numa outra grande empresa. E eu voltei um pouco frustrado disso para casa. E isso me fez... por isso que eu quis empreender, que eu falei que eu queria transformar vidas, porque na minha vez, eu falei, na minha vez, eu vou fazer diferente. Agora a bola está comigo. Agora o jogo vai ser do jeito que eu quero. E o que eu queria? Eu queria dar oportunidade para as pessoas que querem fazer acontecer. Então, Rafa, eu nunca olhei para diploma. Porque, para mim, o que significa um diploma? Um diploma é um certificado de que você concluiu algum curso. E acabou. Isso não diz sobre o profissional que você é. Isso não diz a capacidade que você tem de fazer boas entregas. Então, eu posso ter uma pessoa formada em Harvard, na USP, ou o que seja, mas se essa pessoa não está afim de fazer acontecer, como que ela vai agregar para o meu negócio? Cara, isso é muito poderoso. Recentemente nós contratamos uma pessoa que não tem formação, não tem graduação, né? Tá se formando, tá estudando, ou acho que, perdão, interrompeu a graduação por questões financeiras, né? Mas essa pessoa, ela fez uma formação técnica num curso lá da Zona Sul, que eu sou também de Socorro, Veleiros, ali Interlagos, né? Sou de Interlagos. E ela se formou num técnico que a gente chama de técnico do Frei, que é uma escola técnica que um frei católico fez lá para ajudar pessoas que não têm poder aquisitivo de fazer um colégio técnico ou uma formação técnica. E quando ele falou assim, já me bateu, né, no coração, assim. Eu falei, pô, cara, conheço a história do Frei, mas o garoto, ele tem uma vontade tão grande de dar certo, cara, que eu falei, cara, não tem como eu não contratar essa pessoa. Porque foi muito nessa linha, também eu penso muito com você. Pô, na minha vez eu vou fazer diferente, porque eu não tenho uma formação de primeira linha, assim como você também, eu falo inglês porque meus pais resolveram investir e tudo mais, mas eu também não fui aprovado em processos seletivos em outras empresas que preferiam, eu quero contratar profissional de primeira linha, que a família é estruturada. Eu me identifico muito com a tua história Que também. legal. Acho importante a gente dar valor para... Eu falo que não é um trabalho social, é um trabalho de inclusão, né? Quando você teve a ideia de modelar esse business lá do Capão Redondo, cara, você modelou esse business pensando em um retorno financeiro, porque Com é um certeza. negócio. Exato. Mas também dá para pensar em incluir, né, as pessoas que estão em bairros satélites, né, em outros polos de São Paulo, que talvez não tiveram a oportunidade que outras pessoas tiveram também, que é muito louco isso. E isso aí foi uma grande sacada que eu fui descobrir no meio do caminho, que melhor que empreender é empreender transformando vidas. Exato. É muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. E ali, eu juntei algo que eu aprendi e que veio lá do UOL, do PagSeguro, que é uma metodologia de contratação chamada PSDR, Poor, Smart and Designed to be Rich. Pobre, inteligente e que nasceu para ser rico. Eu sempre gostei de trazer pessoas assim para trabalhar comigo. Por isso que, para mim, um diploma não é o ativo mais valioso das pessoas. O ativo mais valioso das pessoas são as pessoas que querem fazer acontecer, estão dispostas a fazerem acontecer. No mundo onde a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer acontecer. E aí, quando a gente trabalha nesse modelo do PSDR, que eu dou oportunidade para aquele que resolveu levantar a mão, dizer não para o crime e sim para o desenvolvimento de carreira, esse cara, eu tenho uma fidelização. Eu diminuo, né, a rotação, a rotatividade do meu time.
Eu passei a pandemia, 2 anos, a gente não perdeu nenhum recurso. Em 2 anos, nenhum recurso. Na bolha, cara. Na bolha onde os devs estavam indo para todos os lugares, indo ganhar em dólar, indo para bancos. Eram esses os nossos concorrentes no mercado nessa época. E eu não perdi. Porque quem entra por dinheiro, sai por dinheiro. Quem entra por propósito, é muito difícil sair. Isso é uma coisa que eu desenvolvi, assim, que foi muito legal isso no nosso negócio. E aí, achamos um caminho ali, né, de desenvolvimento humano. E cara, as histórias que saíram, então, já até avançando um pouco mais essa etapa, né, nós fizemos alguns M&As, algumas fusões de empresa, e eu fui parar ali no Sul, com escritório no Sul, em Blumenau, e eu estava levando parte do time de São Paulo para conhecer o time de Blumenau, né, de uma fusão que nós tínhamos recém executado. E uma das pessoas aqui do time falou assim, estava indo de carro, levando a galera de carro, e aí uma das pessoas do time falou assim, Will, eu preciso te agradecer. Me agradecer por quê? Porque você me deu uma oportunidade e cara, eu estou me desenvolvendo, eu vejo isso todos os dias, e eu consegui comprar a primeira máquina de lavar da minha família. Não tem preço, né, cara? Ó, a cabeça fez assim, explodiu. Falei, tô no caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu devolvi, falei, cara, você não tem que me agradecer. Eu que tenho que te agradecer por estar falando isso por mim, mas você tem que se agradecer, porque você tinha todos os recursos para você seguir por um outro caminho na sua vida. O cara mora num lugar extremamente perigoso, né? Família desestruturada, irmão preso. E aí ele resolveu fazer diferente. E ele já estava gerando resultados com 18 anos para a família dele. Coisa que a família não estava conseguindo desenvolver, ele levou. E aí, cara, isso me reforçou o quanto que aquele modelo, né, de negócio que nós havíamos pensado, ele pode fazer a diferença. E foi muito interessante, Rafa, porque depois nós ajudamos a desenvolver programas em grandes farmacêuticas aqui no Brasil, inclusive, que gostariam de formar, por exemplo, desenvolvedores de áreas periféricas, né, aí do Brasil. Então, a gente fomos dividir, compartilhar nosso modelo lá, em outras empresas multinacionais. Eu não sabia que chegaríamos até ali, e eu nem imaginava que eu ia estar falando de RH, eu falando de RH, né, como um modelo de contratação, né, mas foi muito legal, porque é uma forma de contribuir com a sociedade. E dali nós eu aprendi que para desenvolver negócios e crescer negócios rapidamente, o famoso juntar as escovas de dente pode resolver. Então, nós fizemos uma fusão com uma empresa também de tecnologia no sul do Brasil, que é um polo tecnológico hoje muito forte. Então, nós fizemos essa fusão, juntamos times. Dali, nós começamos a abrir e furar a bolha de São Paulo. Então, conseguimos construir uma coisa muito legal na empresa, cultural, que é a troca de cultura. Imagine que nós estamos num país continental. E aí, imagina você pegar uma pessoa do Rio Grande do Sul e colocar ela para trabalhar junto com uma pessoa do Rio Grande do Norte, no mesmo projeto, né? É quase um idioma diferente. Já começa daí uma barreira, uma bolha que a gente queria furar e trazer um intercâmbio cultural dentro da empresa muito legal. E a gente começou a criar rituais na empresa para ter esse intercâmbio, porque aí eu quis ver a pandemia, o home office ficou muito mais forte. Falei, então eu vou achar uma forma diferente de transformar as pessoas. Aí eu fui contratar no Pará, eu fui contratar no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Imagina colocar essa miscigenação aqui, tudo num pacote só, mas colocar essas pessoas para trocarem, né? Qual que é a comida, o que é o evento que tem aí, pô, a forma de falar. Cultura, né? A gente construiu a cultura da nossa empresa, começou a ter essas trocas. E outras coisas culturais que nós desenvolvemos também muito legal, eu falei para você do inglês,
E na área de tecnologia, o inglês é importante. Então, nós começamos a ter a English Friday. Então, toda sexta-feira, sabendo ou não falar inglês, nós íamos ter 1 hora de reunião em inglês. E aí, uma galerinha, isso começou a despertar a vontade de aprender inglês em um ou outro. E aí, essas pessoas vinham com novos vocabulários, vinham para ensinar, vinham para explicar. Então, foi muito legal, porque a gente começou a desenvolver uma área ali dentro da empresa com poucos recursos, empresa pequena, poucos recursos, mas dentro da nossa limitação, da nossa capacidade, a gente construiu algo que estava transformando. Então, por isso que eu falei para você de transformação ali, né? Que dar a oportunidade para outras pessoas, transformar pessoas, também é uma veia que tem dentro de mim. E dali no ano passado eu encerrei um ciclo, né? Eu fiz mais uma fusão com uma empresa também do Sul, uma empresa já de 20 anos de mercado, que já tinha aí seus 50, 60 colaboradores. Então, o nosso desafio era levar modelo comercial e também novas tecnologias, né? Então, nós éramos uma empresa mais recente, com tecnologias mais recentes, então nós fomos ali cobrir essa empresa. Então, foi muito legal. Nós desenvolvemos uma área comercial, nós desenvolvemos novos projetos. Então, foi muito bacana. Mas ali eu entendi que tinha um ciclo encerrando, né? Eu descobri, na verdade, que vender vendas era mais legal do que vender tecnologia. Vender vendas. Vender vendas. Um corte aí, ó. Como vender vendas? Vender vendas era mais legal do que vender tecnologia. É mais sexy vender vendas, né? Por quê, Will? Cara, porque a tecnologia, a gente tem que ligar o radar, rastrear muito bem, entender em qual momento a empresa está e se essa empresa está no momento de desenvolver o próprio software ou mesmo contratar um software pronto do mercado. Então, eu tinha esse tipo de concorrência, né? O software pronto ou desenvolver. O que fecha melhor a conta para a empresa? Às vezes, o software pronto, na verdade, a maior parte das vezes, o software pronto, ele é mais barato. Eu vou pagar uma mensalidade, um setup. Desenvolver a própria tecnologia vai tempo, vai dinheiro, vai dedicação. Então, tinham alguns fatores ali que são desafiadores para essa área do desenvolvimento de software. E vender vendas, aí eu vou te perguntar, né? Eu adoro, eu vou dar palestra às vezes, eu vou em grupos de networking e quando eu vou fazer o meu pitch, eu começo ele perguntando, levanta a mão aqui quem quer vender mais ou que precisa de vender. Não tem uma Todo mão que mundo, não levanta. 100%. Então, vender vendas é um problema que eu gosto de resolver e é um problema muito mais comum, né? Então, eu me encantei por algo que eu já vinha de estruturações comerciais nessas empresas que eu vim desenvolvendo. Eu sou um cara de performance de vendas, de uma carreira de performance de vendas e dados. E aí eu fui convidado para participar, para assumir uma cadeira de CEO da Aquila Aceleradora. A Aquila Aceleradora é uma aceleradora comercial. E o nosso objetivo ali é realmente transformar times de vendas em máquinas de vendas. Como é que eu transformo isso? Com pessoas, processos e tecnologia. É a nossa metodologia, né? E aí, dentro desse modelo de transformação comercial, de desenvolvimento de áreas comerciais dentro das empresas, levando processos, trazendo tecnologias que automatizam processos e faz com que você chegue próximo da venda mais rápido, ou reduza seu lead time, ou seja, o seu tempo de venda. Eu comecei a olhar para tudo isso e falei, cara, isso tem um baita oportunidade de mercado, baita business. A forma com que a Aquila já estava desenvolvendo isso é uma forma mais inovadora, é uma forma que a Aquila nasceu da área de treinamentos e comunidade, né, da comunidade chamada Academia Rapport, que já é uma comunidade de pré-vendas, é a maior comunidade de pré-vendas do Brasil. Então, minha sócia, ela encontrou essa oportunidade de desenvolver essa parte mais consultiva para alguns clientes que queriam mais que aprendizado, que queriam mais que comunidade, e aí nasceu a Aquila. E aí eu vim com o objetivo de dosar o crescimento da Aquila de uma forma mais profissional. Então, a Aquila é uma empresa recente
E é legal porque eu venho, né, de um histórico de construir empresas pequenas e ir aumentando e crescendo esses negócios. E a Aquila estava nesse momento. No primeiro ano, bombou, cresceu, mas eram 2 pessoas fazendo um negócio ali da forma com que elas já tinham de experiência. E eu venho trazendo esse conhecimento aqui de organizacional, de colocar mais processos internos, de construir áreas dentro da empresa e dosar esse crescimento, não dosar, impedir com que a empresa cresça mais, mas fazer com que a empresa cresça estruturada. Porque o próximo passo do crescimento é um crescimento de alavancas de crescimento, trazer muito mais alavancas. E aí, se você não tem estrutura, aí lá na ponta a tua entrega peca, né? Aí você começa a perder cliente, ter churn, fica mais difícil de vender e o ideal é que nós tenhamos toda uma estrutura para que isso aconteça. Então eu venho para Aquila para cumprir esse desafio de sentar nessa cadeira de CEO e também construir, né, assumir uma cadeira de vendas aqui. Então eu estou nessa cadeira híbrida, até porque é uma empresa ainda pequena, e nós já construímos mais de 100 histórias, né? Nós já desenvolvemos mais de 100 áreas comerciais aí, no Brasil afora, então é uma baita empresa, cresceu rápido, é uma aceleradora que tem se destacado no mercado e nós percebemos isso quando nós começamos a ganhar concorrências dos maiores players do mercado, né? Ganhamos concorrências de grandes players aí, foi muito legal. Nós atendemos desde ali da pequena empresa, do pequeno negócio, que precisa de estrutura e quer ganhar escala e quer ganhar previsibilidade de receita. Então, nós criamos todo um arcabouço, estruturamos toda a área comercial para que isso aconteça, até as grandes corporações, até o corporate aí, que já tem times de 50, 70, 100 vendedores e precisam de um treinamento específico para uma dor específica. Então, nós atuamos nessas 2 frentes aqui. Uma frente, um braço da empresa atende numa esteira esse pequeno negócio, e aí eu tenho aqui pequenos e médios, né? E eu tenho aqui para as Big Corps aqui uma estrutura de treinamentos, capacitação e acompanhamento, né? Muito boa também. Cara, acho que eu contei um pouco ali da minha estrutura. Não, eu ia falar, eu ia complementar assim, cara, se você quer vender mais, procura o Will, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas também não quero perder a oportunidade de beber um pouco dessa fonte aí, porque eu já vi esse cara operando no escritório e ele é literalmente uma máquina. O cara é o dia inteiro, cara, no notebook falando, e o cara é uma máquina literalmente. Will, você trouxe aqui, cara, nesse episódio, 3 palavras muito poderosas, que é construção, performance e pessoas. Você falou muitas vezes essas 3 palavras. E você é um cara de performance, você é um cara, um animal ali no dia a dia, uma fera. Para quem tá ouvindo a gente, cara, e quer trabalhar em alta performance, assim, o que você diria aí como pílulas de conhecimento aí para papel e caneta? Para quem quer trabalhar em alta performance, o que você pode dar de dica para o dia a dia ali, para essa pessoa? Muito boa pergunta e muito boa provocação, Rafa. Já viu aqueles caras que rodam o prato com a varetinha? Com a varetinha? Imagine que vendas é isso. Você tem um prato rodando com a varetinha ali. Se você parar de fazer fricção com a varetinha, o que acontece? O prato cai. O prato cai. Vendas é isso. É cadência, né? Então, você tem os seus contatos, os seus leads chegando. Você precisa aquecer. E o aquecimento, a cadência é o aquecimento. Essa cadência pode ser feita de forma digital, com vários contatos. Essa cadência pode ser feita em visitas, de forma presencial. Essa cadência pode ser feita em convites. Existem várias formas de cadenciar e aquecer um lead, né? E nós somos especialistas, inclusive, em vendas consultivas. Esse é o nosso modelo, é a venda do relacionamento. Eu chamo da venda do cafezinho, né? Que é a venda onde você vai aquecendo um contato, trocando boas ideias. É o ter a intencionalidade sem ser intencional, sem mostrar que você é intencional.
Porque, no fim, todos temos uma intenção, né? Desde a pessoa que quer comprar até a pessoa que quer vender. Em tudo na vida nós temos intenções. Então, para quem quer construir a sua carteira, para quem quer aquecer leads, é cadência. Cadência é pontos de contato que você precisa fazer com aquele contato, com aquele lead. Então, isso pode ser feito através de um CRM, que te ajuda a ter uma agenda ali de todos os dias, você ter contatos, né, atividades a serem executadas com aqueles determinados contatos. Tem vendedor que é o vendedor raiz. Não preciso, está tudo aqui. Meu amigo, não está tudo aqui. O contato que você estava falando no ano passado, que falou me chama no ano que vem, não está aqui. Você já falou com 1000 pessoas depois dessa pessoa. Então, ter uma boa ferramenta, uma segunda dica, ter uma boa ferramenta, um CRM, é imprescindível. Porque o CRM, e preenchido, não adianta ter o CRM. Né? Um dos maiores desafios, né, de quem tem CRM de empresas é manter o CRM preenchido devidamente. Vai para a reunião, anota, usa IA, coloque as suas notas, mas anota os detalhes. Ó, o cliente falou que ia passar por uma cirurgia, que ia fazer uma viagem em família para, sei lá, Disney. Volta, usa esses ganchos, essas pequenas informações que parecem ser bobas, mas são os nuances da conversa. Essas informações geram conexão. E aí, Rafa, como foi a Disney? Pô, você está recuperado da cirurgia? Cara, e aquele carro que você comprou, tá gostando? São pontos, porque a venda fica muito maçante de você pegar algo e falar, ó, quer o meu café? Compra o meu café? Olha aqui, então, o meu café. Você quer vender café, cara? Não é assim, senta aqui, experimenta o meu café. Como é que foi teu dia? Vamos lá, vamos bater um papo. Cara, me conta seus desafios. Então, toda vez que eu vou vender um projeto, o meu modus operandi, né? Isso é intrínseco dentro de mim. Toda vez que eu começo a conversar, para mim, eu preciso conectar boas perguntas, né? E para eu conectar boas perguntas, eu preciso entender do negócio. Então, eu só vendo bem quando eu tenho domínio da dor do cliente. Então, eu entendo do negócio, eu entendo quais são as dores comerciais. Às vezes, o cliente começa a falar e fala de uma outra dor. Sei lá, de uma dor com o processo de recrutamento e seleção de dev. Cara, eu acho que eu consigo. Eu conheço uma empresa, tem um amigo lá, o Rafa da Tech. Cara, ele consegue resolver o teu problema muito bem. Posso te conectar com ele? Talvez a venda não esteja ali. A minha venda não, mas ela passe por ali, né? Porque uma afirmação que eu tenho para a minha vida, ganha dinheiro quem resolve problema. Para mim é filosofia, ganha dinheiro quem resolve problema. E aí eu indico a Tech, eu indico uma metodologia que eu já participei e sei que funciona, que eu já validei. Eu indico outras coisas. Não necessariamente eu vou resolver o problema dele de vendas em uma reunião, em um papo, né? Então, tem ciclos de vendas, dependendo do seu produto, dependendo do que você faz. Tem ciclos que são mais demorados. Tem empresas que têm ali o lead time, que é o ciclo de venda de uma semana, e tem empresas que é de um ano, né? Nós temos clientes que têm ali 365 dias, que é o lead time dele. É um ano para esse cara de relacionamento para fazer uma grande venda, né? Então, o relacionamento é muito importante. Estar onde o seu cliente está também é muito importante, né? E aí, uma das coisas que são definições de curso numa empresa, em um comercial, crie processos. Cara, vendas é processo. Vendas é processo. Processo de conhecimento, então o time tem que estar bem. Time que vende é time bem treinado o tempo todo. O tempo todo. Toda semana tem clientes nossos que têm treinamento uma vez por semana de vendas. Uma vez por semana tem treinamento, tem roleplay, simulação de ligação. Isso vai ajudando o seu time a desenvolver o tempo todo. Isso é gestão. Will, você trouxe um ponto que é interessante. Às vezes as pessoas me perguntam também, né? E uma coisa que eu acredito muito, que as pessoas falam assim, eu não tenho dom para vender. Vender é dom. O cara já nasce vendedor. E eu, de verdade, eu não acredito nisso. Porque, cara, eu vim de uma formação técnica, programando em Delphi, né? E hoje eu diria que 90% das minhas atividades são relacionadas à venda. E assim, cara, eu fui treinado para vender.
Me ensinaram a vender. Eu não me considero que eu nasci com um dom. E é um pouco do que você está falando, né? Vendas é treinamento, é tentativa e erro, é teste, é roleplay, é case, né? É muito não para um sim. Então, assim, você quer vender, cara, você não precisa ter o dom da venda. Mas se eventualmente você tiver um bom professor, uma boa escola, você vai ser um bom vendedor. Com certeza, treinar times e investir em treinamento é uma das coisas fundamentais, os processos. E para você que se autoafirma não sou um vendedor, eu preciso te dar uma informação. Todo mundo que já passou por um ensino básico aqui no Brasil, desde da escolinha, a gente aprende a vender na escola. Ah, mas como? O trabalho que você faz tem que apresentar. Isso é uma venda, isso é uma apresentação. A vida vai evoluindo, você vai fazendo mais apresentações na escola, vem a universidade, você vai fazendo apresentações de trabalho. Quando você vai num lugar que você se apresenta, você está fazendo uma autovenda. Um processo Quando seletivo. você faz um processo seletivo, essa é uma venda clássica. Você está num processo seletivo, é venda, você está se vendendo para uma empresa que quer comprar, né, o seu tempo. Então, todos sabem vender. As pessoas só não se dão conta disso, mas você que está assistindo agora, provavelmente você sabe se vender sim. Aliás, eu tenho certeza que você sabe se vender. Então, vendas, quer empreender, coloque isso na sua cabeça. Preciso saber vender. Ah, mas eu sou o cara técnico. Tem que saber vender. Você é o cara técnico empreendedor agora. E até o cara técnico dentro de uma empresa, o desenvolvedor, por exemplo, ele tem que saber vender o projeto que ele construiu. Ó, chegou essa encomenda, eu desenvolvi isso aqui, o que você acha? Testa aí, vamos lá, parará. Então, todo mundo, o tempo todo, está se vendendo, né? Então, vendas é algo que já nasce dentro da nossa cultura, já nasce na nossa vida, desde a escola. Desde a escola. E eu digo que é a profissão do futuro. Sim, cara, independente de chat GPT, de IA, de qualquer coisa, cara, um bom vendedor nunca fica sem emprego e um bom vendedor não tem limite para escalar o seu ganho, a sua receita, cara. Para mim, é a profissão do futuro. Will, a gente tem, para finalizar aqui, como costume, pedir para todos os nossos convidados, né, citar aí uma série, um livro, um filme que viu recentemente, ou, pô, esse é o filme da minha vida, essa é a série da minha vida, esse é um livro que eu li. O que você tem para sugerir aí para nossa audiência aí como um livro, uma série, um filme aí para ajudar aí os nossos ouvintes, telespectadores a pesquisar? Baita filme, O Lobo de Wall Street. Esse é clássico. Vou trazer 2 clássicos aqui. E para quem está querendo se desenvolver, 2 clássicos aí já bastam. O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio. Jordan Belfort. Boa. Baita filme sobre vendas e performance. Enfim, esse filme aí, eu nem vou dar spoiler para você assistir, depois você conta aqui o que você achou. E o livro Receita Previsível, de Aaron Ross, né? Receita Previsível, só para você entender o porquê que esse livro é importante para você que está querendo desenvolver algo comercial aí. Ele quebra alguns paradigmas ali do comercial tradicional, que é pegar um vendedor e ele faz de ponta a ponta a área comercial. E ele traz uma metodologia que, inclusive, nós aplicamos aqui na Aquila Aceleradora, que é dividir o seu comercial minimamente em 2 etapas, sendo a pré-vendas e a vendas, onde nós temos os pré-vendedores e os closers aqui, né? Então, sendo que os pré-vendedores, eles fazem um papel de hunting, de trazer o cliente, de prospectar, qualificar esse lead aqui e deixar esse lead aquecidinho para que o closer, que é o especialista técnico e vendedor naquela solução, ele possa entrar e ter um ciclo de vendas menor, porque ele já entra muito mais com a venda muito mais lapidada e ele entra mais cirúrgico e a venda é concretizada de uma forma muito mais rápida e prática. E aí, com isso, eu reduzo o tempo, o ciclo de vendas, o lead time, eu reduzo custos, parece que não, né? Dividir, ter 2 pessoas para fazer uma venda, mas isso me gera muito custo, porque eu estou reduzindo o meu lead time, e aumento a minha conversão, porque eu tenho pessoas focadas em etapas de um funil diferentes.
Cara, já vou comprar pro meu time e quero ler, não conheço. E a leitura é gostosa. O Aaron Ross, ele foi um executivo comercial da Salesforce. Esse conceito ele nasceu dentro da Salesforce lá nos Estados Unidos. Hoje, mais ou menos uns 90% das empresas de tecnologia que possuem uma área comercial estruturada utilizam essa metodologia do Receita Previsível, que, como o próprio nome fala, te gera previsibilidade de receita com escala comercial. Então, por isso que funciona muito startup. Startup navega nada de braçada, né, nessa metodologia. Já tô curioso. Will, cara, obrigado pela tua presença, assim, prazerzaço te ter aqui, portas sempre abertas. Muito obrigado. Eu, de verdade, acho que vale muito a pena a gente, se você puder, pensar num outro episódio para a gente falar um pouco sobre ação social, que eu descobri aí pesquisando um pouco sobre você, fiquei muito feliz. É uma pauta que é importante a gente dar luz. Obrigado pelo teu tempo, você é um cara que, pô, sempre me trouxe insights muito poderosos, espero que a gente mantenha o contato bastante aquecido e conta sempre com a gente, cara. Se quiser dar uma mensagem aí de despedida aí para a audiência, fica à vontade. Rafa, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui com vocês, nesse papo super aberto, deu para falar um pouco da minha trajetória. Espero que você que esteja assistindo aí esse episódio, né, que esse episódio gere alguns estalos, alguns insights aí na tua vida. Eu quero compartilhar para dois públicos aqui. Aquele que está começando, que quer empreender e que você se vê preso aí no seu trabalho, mas com aquela chaminha de preciso empreender, preciso sair do lugar. Não espera mais, não. Dá um passo. Começa em paralelo, procura um sócio, ninguém faz nada sozinho, mas eu quero te dar uma mensagem de encorajamento, né? Pare de viver à vontade e comece a viver o empreendedorismo. E você vai ver que os resultados que você tanto quer, eles vão chegar mais rápido do que você ficar pensando, poxa, e se eu largar meu trabalho, e eu sou pai de família, isso e aquilo. Não, para de dar desculpa, vai lá e faça. Vai lá e faça, porque o resultado acontece para quem faz. Esse é um dos recados que eu quero dar. E para você que precisa de montar um time comercial, precisa de melhorar suas vendas, gerar escala, previsibilidade de receita, ou até para você que é técnico, que é um cara técnico, de repente é uma empresa que já está, a gente atende muita gente assim lá, uma empresa que já está rodando ali, mas ainda continua no ciclo de networking dos sócios, que são super técnicos, que entregam muito bem determinado serviço ou determinado produto, mas que está presa a venda em você, que ainda está nas suas costas, que a empresa só cresce se você ir lá e ativar seus contatos. Pense que o comercial é a boca. Tudo começa aqui. Se você não enche isso aqui, o estômago vai ficar vazio, a tua entrega ali vai ficar vazia. Então, se você não estrutura a área comercial, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando oportunidades na mesa para crescer o seu negócio, para escalar a sua empresa, e não importa o que você vende, não importa se seu negócio não é escalável, mas a sua empresa pode escalar. Você está deixando oportunidades na mesa. E se você é empreendedor mesmo, te conforta quando eu digo que você está deixando oportunidades e dinheiro na mesa? Então, acorda aí, meu amigo, minha amiga. Vocês precisam sair do lugar e é só com movimentos que vocês fazem isso. Se você precisa de melhorar o seu comercial, de escalar a sua empresa, me procure. O Rafa vai deixar o link aqui e eu consigo te ajudar a chegar nesse resultado que você tanto precisa. Rafa, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Adorei esse lugar, esse estúdio lindo aqui, maravilhoso. Que esse podcast ele cresça cada vez mais, que cada vez mais você gere resultados e impactos na vida de quem está assistindo agora. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado, Will. E aí, você empresário empreendedor, valeu o like, essa dica aí? Quer vender mais? Quer escalar seu negócio? Quer ter mais performance? Deixa o like aqui no nosso podcast, se inscreva no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. E se você precisa contratar executivos, gerentes, especialistas para o seu time, para aumentar também a performance do seu time, entra no nosso site www.techers.com.br e fale conosco através lá do link, tá bom? Muito obrigado a você que está nos ouvindo, nos assistindo e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.